Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. É bom estar aqui entre amigos. Acho que foi o James Houston quem disse que o reino de Deus é um reino de amigos. E é muito bom estar aqui entre irmãos e amigos. Obrigado, Ari. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 11, apenas os versos de 28 a 30. Mateus, o capítulo 11, os versos de 28 a 30. Diz assim, palavra de Deus, palavras de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta fala de Jesus a respeito do jugo é uma fala que acontece no contexto das escolas rabínicas de sua época. Naquele tempo se dizia que cada rabino tinha o seu próprio jugo. Os rabinos viviam de discutir a lei, de interpretar a lei e de oferecer recomendações práticas de como guardar a lei. As recomendações de um rabino eram chamadas de o jugo do rabino. Então, por exemplo, os rabinos discutiam como podemos guardar o sábado. Sábado é o dia de descanso, não se pode trabalhar no sábado. Mas o que é trabalhar no sábado? Então um rabino dizia, trabalhar no sábado é caminhar mais do que 5 quilômetros. O outro rabino dizia, não, trabalhar no sábado é caminhar mais do que 8 quilômetros. E um outro rabino dizia, 8 sem sacola, com sacola 5. Se a sua casa pegar fogo no sábado, você pode retirar alguma coisa de dentro de casa na correria para fugir do incêndio? Ou você tem que deixar tudo lá? Um rabino dizia, não, você só pode tirar da sua casa aquilo que você puder carregar no seu corpo. Então você pode vestir 3 túnicas, 4 túnicas, mas você não pode fazer uma sacola com todas as suas túnicas para tirar de dentro da sua casa, porque carregar uma sacola é trabalhar. Sair vestido em 4 túnicas é sair vestido. As discussões eram as mais inusitadas, e os rabinos iam aos extremos do detalhamento para a observação da lei. Uma das questões mais interessantes que estão presentes e relatadas no Novo Testamento é, por exemplo, a questão do divórcio. Em Mateus capítulo 19, as pessoas chegam para Jesus e dizem, o senhor é a favor do divórcio em qualquer ocasião? Porque ainda que contrariado, Jesus era a favor do divórcio. Ele diz, no princípio não era assim. Seria bom que não fosse, jamais do jeito que é hoje. O ideal é que tudo continuasse como no princípio. Mas por causa da dureza do coração, então na lei de Moisés foi incluída a questão do divórcio. Então o divórcio era
previsto na lei de Moisés. Então, que Jesus era a favor, ainda que contrariado, ele era. O que eles queriam saber é se Jesus era a favor em qualquer ocasião ou apenas em algumas ocasiões. Por trás dessa pergunta para Jesus está um debate em sua época, entre duas grandes escolas rabínicas. O rabino Hillel, que era uma escola mais liberal, dizia, se a sua mulher fritar um ovo e você não gostar, pode divorciar dela. Já o rabino Shammai, ele dizia, não é bem assim. Apenas em caso de porneia. Apenas na violação dessa unidade de uma só carne. Então as pessoas perguntam, Jesus, de que escola rabínica que você é? E Jesus diz assim, eu sou da escola do Shammai. A do Hillel é muito liberal para o meu gosto. Em outras palavras, qual jugo, de qual rabino o senhor aprova? O jugo de Hillel ou o jugo de Shammai? Jesus diz, o jugo de Shammai. Então, a questão de ter um jugo era próprio dos rabinos da época de Jesus. Esse processo em Israel era muito interessante, que as pessoas que seguiam determinados rabinos eram ditas como aquelas que se colocaram debaixo do jugo do rabino. Então, Shammai tinha o seu jugo e tinha os seus seguidores. Hillel tinha o seu jugo e tinha os seus seguidores. E aí vem Jesus e diz assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, não o de Hillel, nem o de Shammai, e nem de qualquer outro rabino, tomem o meu jugo. Ele está dizendo o seguinte, olha, os rabinos têm as suas interpretações da lei. Eu também tenho a minha interpretação da lei. Os rabinos lhes oferecem interpretações da lei de Moisés. Eu também lhes ofereço uma interpretação de Moisés, uma interpretação da Torá, uma interpretação da lei de Moisés. Então, venham para o meu jugo, saiam do jugo, por exemplo, dos fariseus, e venham para o meu jugo. Porque nas páginas do Novo Testamento e nos Evangelhos, há um conflito sério entre o jugo de Jesus e o jugo dos fariseus. E Jesus diz assim, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Mateus 23, por exemplo, Jesus vai criticar os fariseus que atam pesos exagerados sobre os seus seguidores, mas eles mesmos, os fariseus, não mexem sequer um dedinho para levantar o peso que impõem sobre os outros. Ele está dizendo, olha, o jugo dos fariseus é muito pesado, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus não foi reconhecido como um rabino oficial. Em Israel, as crianças iam para a escola aos 6 anos de idade. Beit Sefer, era a escola primária. Aos 10 anos, aqueles meninos já haviam decorado a Torá. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. 10 anos de idade. Alguns voltavam para casa, alguns outros seguiam na escola secundária até os 14 anos. 14, 15 anos. Beit Talmud. Aqui na Beit Talmud, a escola secundária, eles aprendiam os livros poéticos, os livros históricos e os livros proféticos. E começavam a discutir um pouquinho da tradição oral. Obrigado. Um pouquinho da tradição oral de Israel. Por isso é que quando Jesus está com 12 anos no templo debatendo com os rabinos, esta cena não é uma cena impressionante por si em Israel. Era um costume em Israel que os meninos de 12
12 anos, discutissem com os rabinos. O que era impressionante é que na discussão com os rabinos, Jesus os deixou em situações delicadíssimas. E todos se impressionaram como que um menino de 12 anos consegue debater com essa tal profundidade a lei de Moisés com os rabinos. Estranhamente ou não, Jesus não foi escolhido para continuar os seus estudos. Por quê? Escola primária, Beit Sefer, dos 6 aos 10. Escola secundária, Beit Talmud, dos 10 aos 14, 15 anos. Os que eram excepcionais alunos, eram chamados por um rabino para que participassem da escola daquele rabino. Eram meninos extraordinários e excepcionais. Os demais que não eram selecionados por um rabino, voltavam para suas famílias para que aprendessem o ofício do pai. E Jesus, na sua idade adulta, é identificado como o filho do carpinteiro. Isto dá a entender para nós que Jesus não foi separado como um menino discípulo de um dos rabinos da sua época. Ele não foi chamado para se colocar debaixo do jugo de um rabino. Os rabinos eram selecionados criteriosamente e os seus discípulos também. Por exemplo, quando aparecia um rabino ou alguém oferecendo uma interpretação diferente da lei de Moisés, os rabinos se reuniam, faziam as suas investigações, faziam as suas perguntas, os seus questionamentos, até que eles dissessem: ok, esse é um discípulo aprovado, agora ele pode ser rabino, ele pode ter o jugo dele. Quando um rabino recebia essa autoridade, que lhe era conferida por 3 outros rabinos, se dizia que o novo rabino, que agora tinha o seu próprio jugo, havia recebido as chaves do reino e a autoridade para ligar e desligar, proibir e permitir. Então, por exemplo, aqui tem o rabino Shammai, tem o rabino Hillel, tem o rabino Isaac. E eu vou passando pela rua num sábado, caminhando, carregando uma sacola, e vem alguém e diz assim: ei, você está quebrando a lei de Moisés. Eu digo: não estou não. Só andei 3 quilômetros com a minha sacola, e o meu rabino Isaac falou que eu posso andar 3 quilômetros com a minha sacola. Quem é esse teu rabino Isaac aí? E eles iriam verificar se o rabino Isaac estava autorizado a ter o seu jugo e a ter os seus próprios discípulos. Jesus não era um desses, mas o povo passou a chamá-lo de rabi, de mestre. Ele foi identificado como um rabino. Nicodemos, quando vai falar com Jesus de madrugada, se dirige a Jesus chamando-o de rabi. E Jesus, portanto, quando ele convoca os homens para que venham segui-lo, ele está dizendo: venham para o meu jugo, eu vou ensinar para vocês a lei de Moisés. Ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Jesus passa a traduzir a lei de Moisés para os seus discípulos. Os discípulos de um rabino eram chamados talmidim. Talmid, no singular, talmidim, no plural, discípulos. Talmid, discípulo. Talmidim, discípulos. A palavra hebraica para discípulos é talmidim. Então Jesus também tinha os seus talmidim. E ele se apresenta e convoca os seus talmidim dizendo: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as pessoas começam a olhar para Jesus e começam a perceber que ele faz coisas que os outros rabinos não fazem. E que ele faz coisas que nenhum rabino autorizaria fazer. Ele come sem lavar as mãos.
Ele trabalha no sábado. Ele cura no sábado. Ele conversa com mulheres à beira do tanque. Ele se dá com estrangeiros. Ele come com pecadores. Ele se deixa tocar por mulheres de reputação duvidosa. Ele toca leprosos. Ele cura cegos de nascença. Jesus é identificado como um comilão e um beberrão. E aí algumas pessoas vão pensar o seguinte: eu vou para o jugo desse rabino aí. Porque esse jugo é realmente suave, esse fardo aí é realmente leve. Mas um observador atento vai perceber que numa primeira leitura superficial do que Jesus está falando, o jugo dele é muito mais pesado do que o jugo dos fariseus. Porque Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas se você odiar, você matou. Por exemplo, eu digo em tom de confissão que eu não tenho dificuldade para perdoar pessoas. Porque eu mato elas. Você não perdoa defunto, é mais fácil, você mata. Você chega para uma pessoa que lhe fez mal, que lhe feriu, e você diz, para mim, você morreu. Não precisa perdoar. Matei. Não matei literalmente, mas matei em mim. Matei para a minha vida. Matei do meu horizonte de relações. Matei. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas se você olhar com intenções impuras para uma mulher, então você já quebrou a lei de Moisés. Ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo. Eu, porém, vos digo, amar o próximo, qualquer um ama. Vocês têm que amar os inimigos. E vocês têm que ser como o nosso Pai Celestial, que faz a chuva derramar-se sobre bons e maus. Amar do modo perfeito como nosso Pai ama, é amar indistintamente. É amar o homem que estuprou a sua filha. O motorista embriagado que atropelou e matou seu filho. Vocês dão dízimo das hortaliças, do endro, da hortelã, do cominho. Mas vocês não praticam a justiça e não praticam a misericórdia. Acho que eu não quero o jugo desse rabino aí, não. É melhor ficar com o jugo dos fariseus, porque é só eu não matar ninguém. Esse papo de, além de não matar, eu não posso nem odiar. É só eu não ir para a cama com ninguém, eu não posso nem ficar na internet agora. Esse jugo desse rabino aí é pesado demais. Antigamente eu estava debaixo de um jugo que o problema era tocar, era esbarrar, era fazer, deixar de fazer.
Agora vem um rabino que diz para mim que a questão está na minha interioridade, na minha subjetividade, nas minhas motivações mais profundas, e que o pecado é alguma coisa que habita as entranhas da minha alma e não apenas a ponta dos meus dedos. Eu não quero o jugo desse rabino aí, não. Então quem vê Jesus se deixando tocar por uma mulher e tocando num leproso, diz assim: esse cara é liberal. Ele deixa coisas que os outros rabinos não deixam. Mas quem ouve Jesus falar, vai dizer: esse cara é conservador demais. E o jugo dele é muito mais pesado do que o jugo dos fariseus. A questão é que Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Como é que a gente sai dessa esquina? O que Jesus parece que está fazendo é agindo, dando a impressão que o seu horizonte de possibilidades é maior do que o horizonte de possibilidades dos fariseus. Mas quando ele ressignifica a lei, ele não nos coloca diante de um horizonte de possibilidades. O que Jesus faz, na verdade, é nos colocar diante de um horizonte de impossibilidades. Eu gosto do teólogo que disse que alguém já disse que a vida como Cristo é difícil. Eu digo, disse o teólogo, a vida como Cristo não é difícil. A vida como Cristo é impossível. É impossível. Porque o projeto dos fariseus é um projeto de exterioridade. O projeto de Jesus é um projeto de interioridade. Por isso é que Jesus condena os fariseus e os rabinos de seu tempo, dizendo: vocês são sepulcros caiados. Quem vê de fora, os vê próximos da perfeição. Mas quem os enxerga por dentro, conhece sua podridão. O projeto dos fariseus é um projeto de exterioridade, de conformação a dogmas, a ritos e a códigos comportamentais. Jesus não. Jesus não se deixa prender pelo ritualismo dos fariseus. Jesus não se deixa prender pelo dogmatismo dos fariseus. Jesus não se deixa prender pelo legalismo e o moralismo dos fariseus. E ele vai nos chamar para uma relação muito mais profunda com o nosso Pai Celestial. Porque no ritualismo, no legalismo, no moralismo dos fariseus, aquela mulher que lava os pés de Jesus, com suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, é uma mulher impura. Mas para Jesus é uma mulher que muito ama, porque é uma mulher a quem muito foi perdoado. No cerimonialismo dos fariseus, comer com as mãos sem que sejam purificadas pela água é impuro. E Jesus diz: impuro, cidadão, não é o que entra,
é o que sai. Porque aquilo que sai procede da podridão do seu coração. E não adianta lavar a mão. Não adianta lavar a mão. Fazer discípulos de Jesus não é doutriná-los numa confissão de fé. Não é exigir deles comportamentos morais. E não é submetê-los a rituais e celebrações religiosas. Isso aí é religião. Agora, ser discípulo de Jesus é uma outra coisa completamente diferente. Se eu entendi bem o que o nosso mestre nos ensinou agora há pouco, o pastor Ariovaldo Ramos, essa expressão do versículo 29 de Mateus 11, aprendam de mim, é fundamental. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Porque a questão de Jesus não é que tipo de comportamento eu tenho, que tipo de compreensão doutrinária eu tenho, que tipo de interpretação da lei eu faço e debaixo de qual jugo, de qual rabino eu estou. Porque geralmente eu me colocarei debaixo do jugo do rabino que me for conveniente. O que Jesus pergunta para mim não é qual é a minha confissão doutrinária, qual é a minha celebração litúrgica e qual é o meu código de comportamento moral. O que Jesus pergunta para mim é que tipo de ser humano eu sou. O que é que habita dentro de mim? Qual é o pendor do meu coração? Qual é a inclinação da minha alma? O meu prazer é na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite? Ou eu sou um filho mais velho dentro de casa, que tem que ler a lei do Senhor, que tem que participar das refeições com o papai, que tem que trabalhar na fazenda, mas que se sente um escravo dentro da casa do seu próprio pai? Aí vem Jesus e elogia os anti-heróis. Esse rabino é diferente. Vem um camarada e diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho, não sou corrupto, não sou ladrão, não sou adúltero, não sou beberrão. E Jesus olha para ele e diz assim: e daí? E daí? Aí vem um outro e diz assim: Senhor, tem compaixão de mim porque sou pecador. Aí sim. Porque veio daqui de dentro uma autopercepção de condição diante da santidade de Deus. Porque fariseu que se compara com as pessoas que frequentam a sua sinagoga, qual é o seu padrão de santidade? É a igreja do lado? É a denominação do lado? É o apóstolo da igreja vizinha? Qual é o seu padrão de santidade? O padrão de santidade desse aqui, o publicano da parábola, é Deus. Ele não está preocupado de se medir com o fariseu para sentir-se menos, porque ele sabe que ele é menos ainda diante da santidade de Deus. É isso que Jesus está sugerindo para nós. Por que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve? É porque o jugo de Jesus e o fardo de Jesus só podem ser carregados pelas pessoas que aprendem com Ele a ser mansas e humildes. Ora, o que tem a ver? Aprendam de mim que sou manso e humilde. Eu acho que tem a ver com Lucas capítulo 4.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para. Somente pessoas que se rendem ao Espírito de Deus, se esvaziam de sua prepotência, de sua pretensão de autossuficiência, que reconhecem a absoluta impossibilidade de sua disciplina, de sua determinação, de sua força de vontade, e que reconhecem a absoluta carência de recursos para viver à luz da vontade de Deus. Somente essas pessoas é que se esvaziam para que sejam tomadas pelo Espírito de Deus, para que façam a vontade de Deus, não como quem obedece a um código moral, mas como quem foi transformado de dentro para fora e adquiriu uma outra perspectiva de existência e está sob uma outra ação de influência. Por isso é que a questão não é não mentir, a questão é não ser mentiroso. A questão não é dar dízimo, a questão é ser generoso. A questão não é não gritar, a questão é ser paciente. A questão é ser benigno. A questão é ser longânimo. A questão é ter domínio próprio. Sabe o que é a Torá? Sabe o que é a lei de Deus? A lei de Deus é um megafone colocado bem na sua cara, e a voz de Deus está gritando bem alto para você. Duvido que você consiga. Você não consegue vencer nenhum pedaço de pudim, meu filho. Você não vence um cigarro de maconha. Você não vence nem um semestre de inglês. E você quer ser santo, como o nosso Pai Celestial é santo? E você diz, eu consigo? Ah, Jesus, o problema é não odiar? Deixa comigo, eu vou odiar ninguém. É que Jesus é um tanto quanto mais elegante, né? Ele olharia para você com lágrimas nos olhos e diria assim, duvido, Ed, você não vai conseguir. Aliás, Ed, com essa sua prepotência aí, com essa sua arrogância, antes do galo cantar de manhã, você já vai me negar 3 vezes. Aí de manhã você vai estar quebrantado. Você não vai ter coragem de olhar para mim. Você vai bater no seu peito, cair num pranto profundo e dizer, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí você estará manso e humilde para aprender de mim e comigo tornar-se o homem que o meu Pai quer que você seja. Enquanto você achar que discipular pessoas é ensinar a apostila de 12 passos, é dizer para elas que elas não podem fumar, não podem beber, não podem jogar na loteria. Aliás, isso aqui é pecado de pré-primário, né, pessoal? Isso aqui é pecado de pré-primário. E enquanto você confundir crente assíduo no seu auditório com discípulo de Jesus, você não entendeu o que Jesus está falando. A questão é esse mergulho do Espírito Santo para dentro de nós. É assim, por exemplo, que eu compreendo Marcos capítulo 1, quando Jesus diz aos seus talmidim,
Venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que é que nós pensamos que é pescar homens? Nós pensamos que pescar homens é ir lá no mundo, na universidade, no trabalho, na vizinhança, na família que é espírita, macumbeira, católica, e convertê-los para que venham para a nossa igreja. Aí a gente pergunta assim, você acredita na reencarnação? Acredita, vai para o inferno. Só vai para o céu quem acredita na ressurreição. Você fuma? Fume e bebo. Também vai. Você frequenta o culto? Não, só vou na missa na Páscoa e olhe lá. Também vai para o inferno, hein? Vem para a minha igreja. Nós vamos te ensinar a doutrina certa. Vem para a minha igreja, você vai participar da cerimônia certa. Vem para a minha igreja, você vai ter o código moral certo, você vai se comportar direitinho. Então a gente pensa que pescar homens é tirar de lá e trazer para dentro da igreja. Então nós pescamos, cara, trouxemos. Só que quando Jesus fala isso para os seus discípulos em Marcos capítulo 1, imediatamente após, Marcos narra que Jesus vai ensinar na sinagoga e tem um homem possesso por espíritos imundos. O que é um homem possuído, tomado por espíritos imundos, que nós usamos endemoniado, mas que a Bíblia chama de demonizados? É um homem cuja identidade está sufocada, está oprimida por identidades falsas, usurpadoras. E o que é que Jesus faz? Exerce autoridade sobre as identidades falsas, liberta aquele homem. E a ideia que eu tenho, mais ou menos, é que Jesus mete a mão dentro daquele homem e traz a imago Dei, para que seja vista, para que aflore um homem liberto, um homem autêntico, que só pode aparecer quando a autoridade de Jesus se manifesta em sua vida e Jesus promove a libertação. É como se dissesse aos discípulos, está vendo o que é pescar homens? É isso. Não é dar um banho neles e cortar o cabelo deles. Não é cobrir a tatuagem, mandar tirar o brinco e o piercing. É fazer surgir de lá de dentro a imagem e semelhança de Deus revelada em termos absolutos no Cristo ressurreto. Agora, para fazer surgir de lá de dentro a imagem e semelhança de Deus revelada no Cristo ressurreto, somente na autoridade do Cristo ressurreto, no poder do Cristo ressurreto, sob a ação do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Essa é a diferença entre fazer discípulos para nós e fazer discípulos para Jesus. Nós conseguimos fazer discípulos para a nossa religiãozinha. Para Jesus é só o Espírito Santo de Deus que faz. E aí você vai entender o que os apóstolos entenderam. Especialmente o apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é transformar todos os homens à imagem e semelhança do seu Filho Jesus, para que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, 28 a 30. Todas as coisas cooperam para o bem, não é como a professora da escola dominical ensinou na Igreja Batista, dizendo o seguinte: o sujeito tinha um carro, isso é lá no litoral, em Santos. O
sujeito tinha um carro, foi roubado. O ladrão começou a subir a serra com o carro para ir para São Paulo. No meio do caminho da serra acabou a gasolina. Ele abandonou o carro. Mas aí choveu e deu uma inundação. E o carro dele, irmãos, foi poupado da inundação. Porque o ladrão colocou ele no alto da serra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem desejado por Deus para você e para mim é que sejamos transformados à imagem do seu Filho. Não é que não tenhamos carros roubados. Não é que saiamos de um emprego para ir para outro melhor ganhando mais. Inclusive, parece que para forjar a imagem do Cristo ressurreto em nós, é melhor a gente sair do emprego onde a gente ganha mais para ir para um outro que a gente ganha menos. Por isso é que Paulo diz que contemplando a Cristo, somos transformados de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus, segundo a imagem que contemplamos. Por isso é que Paulo fala em Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem tenho dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Não é ver Paulo formado em vós. É Cristo formado em vós. Efésios, nós acabamos de ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito e à plenitude da maturidade de Cristo. Filipenses 3:10. Os 3 grandes sonhos, as 3 grandes ambições de Paulo: conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Por isso é que ele deixa para trás todas as coisas e corre para o alvo, para ganhar o prêmio da soberana vocação. Porque quando Cristo foi colocado diante dele, todo o resto desapareceu e se assemelhou a esterco. Cristo. Por isso é que Paulo escreve em Colossenses 1:28. Ele se esforça, ele aconselha, ele prega, ele admoesta, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Em outras palavras, em termos mais do que práticos, e desculpem-me correr o risco da simploriedade, o que Deus vai me pedir quando eu chegar no portão do céu é dizer assim: de onde está o pessoal sobre quem eu constituí você, bispo? E que você tinha que pastorear. Está aqui, Senhor. Esse pessoal aqui. Deixa eu ver quantos deles são parecidos com meu filho. Aí eu chamo um, Deus olha e fala: meio parecido contigo, não é não? Fala igual, veste igual, gesticula igual. Você não entendeu que era para fazer parecido com meu filho? Não era para doutrinar o cara para a tua visão. Não é a tua visão que é a régua do discipulado. É o Cristo ressurreto. E está longe de Deus, não aquele que está longe da tua visão. Está longe de Deus quem está longe do Cristo ressurreto. Então o que é que Jesus faz? Ele olha para os fariseus e diz assim: olha, eles têm um jugo, pessoal. O jugo deles é ritualista, é moralista, é legalista, é dogmático. Quando vocês olham, vocês veem assim, parece tudo bonitinho, né? Sepulcro caiado.
O lado de fora do copo está lavado, mas dentro está imundo. Agora venham, então, se coloquem debaixo do meu jugo. Mas Jesus, o teu jugo é muito mais pesado que o deles. Não é não. Se você aprender de mim a ser manso e humilde, e disser o que eu digo, o filho não pode fazer nada, exceto aquilo que o pai faz nele. Aí você vai ver como o jugo é suave e o fardo é leve. Eu lembro da história do Moody. A senhora chegou para ele, D.L. Moody, falou assim, deve ser chato ser pastor, né? Aí ele falou, por quê? Falou, porque pastor não pode dançar, fumar, beber, ir no baile. Isso, sei lá que ano que era Moody. Hoje em dia, né? Acho que a mulher ia falar outras coisas. Aí o Moody diz assim, não, minha senhora, eu posso. A diferença entre mim e a senhora não é que a senhora pode e eu não posso. A diferença entre nós dois é que a senhora quer e eu não quero. Essa é uma diferença de você estar aqui com um monte de regras na sua vida e você dizendo assim, eu não posso isso, mas eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não posso isso, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. A questão não é que você está lutando porque não pode. Sabe o que é pior em tudo isso? É você admitir que você quer. Vou dar um exemplo. Você fala uma barbaridade para mim, que eu podia meter um soco na sua cara. E aí eu vou falar assim, ó, eu só não arrebento a sua cara, eu não te dou um soco, porque eu sou crente. O problema não é você deixar de dar o soco, é que existe dentro de você ressentimento, mágoa, ódio, suficiente para você querer dar um soco. E aí não dar um soco é um sacrifício desesperador para você. Mas aí tem um outro cara aqui que foi agredido e virou a outra face. Aí você que está aqui do lado fala assim, por que você não deu um soco na cara dele? Porque eu não queria dar um soco na cara dele. Eu tive compaixão dele. Eu tive misericórdia dele. Eu orei a Deus por ele. A agressão que ele fez para comigo não encheu meu coração de ódio. Encheu meu coração de compaixão. Aí a pessoa diz assim, como que isso é possível? É que para que isso seja possível com você, você tem que aprender de Jesus a ser manso e humilde e se colocar debaixo do Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, para que ele, o Espírito Santo, produza em você o caráter de Cristo. E aí aquilo que você faz ou deixa de fazer, você já não faz mais ou deixa de fazer por causa de que a sua religião permite ou não permite, ou o seu rabino mandou ou permitiu. Você faz ou deixa de fazer, porque aquilo que você faz e deixa de fazer é uma expressão daquilo que você é. E se você é a imagem do Cristo, que só o Espírito pode produzir em você, você é uma árvore boa, que naturalmente dá fruto bom. Agora, se você é um fariseu, você é uma árvore ruim, que dá fruto ruim, ainda que você coloque na fruteira com uma maquiagenzinha para ele parecer bonito. Entende o que é? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde. E eu posso ensinar você também
a ser manso e humilde. Eu, como filho do nosso Pai Celestial, vou colocar você no mesmo caminho. E o Espírito que está sobre mim, estará sobre você. E aí, vocês serão transformados e todos saberão que vocês são meus discípulos. Não foi sem razão que a igreja de Antioquia chamou aqueles primeiros seguidores de Jesus de cristãos. O que é ser um cristão? É ser um pequeno Cristo. O que é ser um discípulo de Jesus? É ser um cristão. Que o Espírito de Deus nos transforme no caminho do discipulado. Amém.